Eu saúdo a doce e amada igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Irmãos, vamos meditar um pouco agora na palavra do Senhor, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 4, que diz assim: Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Versículo 6. E sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia-o e manda chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: Levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então o Senhor tomou um vaso, então Samuel tomou um vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Irmão, aqui foi quando, desse capítulo 16, quando Deus falou para Samuel: Samuel, até quando você está tendo pena de Saul? Vai até Belém, porque de lá eu me provi de um rei da família de Jessé. E Samuel pegou o vaso de azeite, ou o chifre de azeite, e levou. E foi até Belém. E quando ele chegando lá, ele convidou os anciões para um sacrifício. Vou adiantar um pouquinho aqui a história. Convidou para o sacrifício e convidou Jessé para o sacrifício. E quando ele viu o filho de Jessé, a Eliabe, ele pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas Deus falou para ele: Samuel, não atente para a sua aparência nem para a sua estatura, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém o Senhor, ele vê o coração, ele sonda o coração. O que acontece? Você pode observar que até o profeta às vezes se engana. Deus poderia falar para Samuel: Samuel, quando você chegar lá, a pessoa é dessa forma, mas Deus não fez isso. Disse: olha, vai até lá, que eu me provi de um rei. Deus não falou quem era o rei ainda para Samuel. Deus poderia ter revelado, né? Mas Deus não fez. Provavelmente, Deus queria ensinar algo a Samuel. Deus queria ensinar algo ao profeta. Porque o profeta também tem que aprender de Deus. E o que acontece? Quando ele olhou para Eliabe, ele achou que era aquele ungido do Senhor, porque a aparência dele provavelmente era bonita, e a sua estatura, né? Então ele olhou e disse: aí está perante o Senhor. Aí Deus dá uma lição para Samuel e disse: Samuel, não olhe segundo a aparência, nem a segundo a sua estatura, porque eu rejeitei isso. O homem olha o que está na frente, em sua frente. Porém o Senhor, ele vê o coração. E Jessé passou diante de Samuel todos os seus filhos. E não foi nenhum daqueles filhos que Deus havia escolhido. Aí Samuel
disse para Jessé: acabaram os seus filhos, seus jovens acabaram. A Jessé disse: ainda tem um, e está apacentando as ovelhas. Aí Samuel disse assim: manda chamar, porque nós não vamos nos assentarmos à mesa enquanto ele não vier. Então você observe que tinha uma mesa preparada ali para quem? Não era para Eliabe, nem para nenhum dos filhos de Jessé, a não ser a quem? Davi, ao qual Deus escolheu segundo o coração dele, segundo o desejo de Deus. Deus escolheu a Davi. Então, você observa que os filhos de Jessé estavam lá, mas Davi não estava. Davi estava cuidando das ovelhas. Mas se você observar na Bíblia, quem cuidava das ovelhas era o filho mais velho. Ele que cuidava sempre das ovelhas. Mas Eliabe estava em casa, os outros irmãos também estavam em casa, né? Mas Davi não estava. Davi estava cuidando das ovelhas. E por que Davi estava cuidando das ovelhas, o mais novo cuidando das ovelhas? Aí que começa nós começamos a entendermos que há uma história porque Davi estava cuidando das ovelhas. A palavra do Senhor fala aqui que Davi era ruivo e de boa aparência. Porém, naquele tempo, o povo de Israel acreditava que uma pessoa que era ruiva, ela tinha uma maldição de Deus sobre a vida dela. Porque eles acreditavam que Adão era ruivo, eles acreditavam também que tinha maldição do ruivo, porque você lembra de Jacó e Esaú? Esaú era ruivo, mas Esaú havia rejeitado o quê? A sua primogenitura. Então eles achavam que as pessoas que nascessem ruivo, ela tinha maldição de Deus. Eles achavam isso. Então o que é que o pai de Davi fez? Pegou Davi e botou para cuidar das ovelhas, o mais novo. Porque se chegasse alguém em casa, na casa de Jessé, não ia encontrar um ruivo e não ia dizer: Jessé tem uma maldição dentro de casa. E aí pegou Davi e colocou Davi para apacentar as ovelhas. E também tem um outro motivo. Segundo historiadores, segundo estudiosos da palavra de Deus, eles falam que Davi era filho do pai dele, que é Jessé, com uma mulher, com uma concubina. E é por isso também que os irmãos de Davi não tratavam de Davi como os outros irmãos. Por ser filho de uma concubina e nasceu homem, quem tinha que cuidar era o homem. Se fosse mulher, nascesse uma mulher, aí quem cuidava era a mãe, né? Mas porém quem estava cuidando era quem Jessé, porque nasceu um homem, Davi, e ele ainda era ruivo. Então o que acontece? Davi não tinha o mesmo privilégio dos seus irmãos. Davi ele não tinha direito à herança do pai, sabia disso? Você lembra de Jefté? Jefté, os seus irmãos chamaram ele e disse: ó, vai embora depois que seu pai, Gileade, morreu. Ele disse: ó, vai embora porque você não vai ter parte com a gente, porque você é filho de uma outra mulher. E expulsaram Jefté. Depois que foram buscar Jefté, os anciãos foram buscar Jefté para vencer a batalha. Mas havia expulsado ele por ser filho de outra mulher, ou seja, não era filho da mesma mãe e do mesmo pai. Era filho da mesma mãe, Jefté, mas também não era do mesmo. Jefté é filho de mãe diferente, me perdoe, de mãe diferente, mas não era filho da mesma mãe que os outros seus irmãos. Então Davi também não tinha esse direito por ser filho de uma concubina. E o pai colocou ele para olhar, cuidar das ovelhas. Então Davi servia ali como se fosse somente o empregado da casa. Era filho de Jessé, mas era como se fosse um empregado. Então Samuel manda chama ele, porque nós não vamos nos assentarmos à mesa enquanto ele não vier. Então não tinha ali, aquela mesa ali não estava preparado nem para Eliabe, aquela mesa estava preparada para quem? Para Davi. E Davi lá no Salmo 23, ele fala assim: o Senhor preparou uma mesa para mim perante os meus inimigos. O Senhor ungiu a minha cabeça com óleo e meu cálice transbordou. O que Davi está escrevendo no Salmo 23 foi o que ele passou. Ele teve essa experiência com Deus e viu como Deus o tratou. E depois que ele foi ser rei, ele escreve esse salmo.
Então, aquele salmo ali é uma realidade que Davi passou. Davi foi pastor de ovelhas. Por ser pastor de ovelhas, ele cuidava bem da ovelha do seu pai. Então, ele se colocou como ovelha e Deus como pastor dele. Assim como ele cuidava bem da ovelha, ele disse: Deus é meu pastor e cuida de mim. E ele fala aquele Salmo 23 todo, e tem um certo versículo que ele diz: o Senhor preparou uma mesa perante mim. Davi está contando essa história quando Deus o chamou. Porque ninguém nunca preparou uma mesa para Davi, mas Deus preparou uma mesa de honra para Davi e na frente dos seus irmãos. E quem eram os inimigos de Davi? Os inimigos de Davi eram seus irmãos que o rejeitavam. Seus irmãos não aceitavam Davi para ser filho que nem de Jessé com a mesma mulher. Não colocava, não abraçava Davi, mas sempre colocava Davi à parte. E para não ter uma maldição dedicada, bota Davi para olhar as ovelhas, porque vai estar longe, que chegar aqui não vai dizer que na casa de Jessé tem uma maldição. Mas Deus, que sonda os corações, não falou nem para Samuel que era Davi, nem falou que era ruivo. Quando esse Davi chega na presença de Samuel ali, Samuel fica parado. Por que eu estou dizendo isso? Você observa que Deus disse: é este aí mesmo, Samuel. É este que eu escolhi, Samuel. E Samuel aí calou a boca e foi lá e ungiu, fez como Deus mandou. Porque Israel havia essa situação em que todos acreditavam, a maioria das pessoas acreditavam que o ruivo tinha maldição de Deus. E aqui é claramente dizer, ele era ruivo e de boa aparência. Então aquela mesa ali estava preparada para quem? Para Davi. E os seus irmãos eram os seus inimigos naquele tempo, porque os seus irmãos, ele não aceitava Davi como irmão, simbolizando também Cristo. Você sabe que Davi é uma tipificação de Cristo, em que ele foi rejeitado também pelos seus irmãos. Jesus veio para os seus, para os judeus, mas os seus não receberam. Os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu o poder de ser feito filho de Deus. Então é uma tipificação isso. Mas Davi reinou sobre o seu povo e foi o único que conseguiu alcançar toda a cidade que Deus havia falado para ele. Todo Israel ali, Davi conseguiu, que é tipificando Cristo. Então Davi reinou ali e foi conhecido como o leão da tribo de Judá. Ou seja, Davi, ele foi conhecido como o leão, é um rei, né? É o rei da selva. Então Davi era conhecido ali pelos seus irmãos como o leão, porque era da tribo de Judá, como rei de Judá. E foi dele que Deus disse que levantasse um rei, o Messias viria da descendência dele. É por isso que algumas pessoas falavam Jesus, filho de Davi, vindo da descendência de Davi. Mas nós sabemos claramente que Maria e José, eles vieram da descendência de quem? De Davi. Vieram da descendência de Davi. Porém, nem esse José e Maria tiveram relações sexuais para Jesus nascer. Nós sabemos disso. Então, o que acontece? Quando o anjo foi conversar com Maria, falar para Maria: você será bem-aventurada, você vai conceber e dar à luz a um filho. Ela disse assim: como pode acontecer isso se eu não conheço nenhum varão, não tenho relações sexuais com homem? Aí o anjo falou assim: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo